Rafael, velho, você é um cara novo, né? Você tem quantos anos? Tenho 33 anos. 33 anos? Acabou de completou quando? Agora em janeiro 23. Olha aí, Chuta é aí, velho. novo, pô. Pode estar em chutão, hein? Tá Tá bem. chutão? Léo, tu dá Tá quanto, quantos anos Léo? pra mim? Vamos lá. Eita. Rapaz, eu sei só a idade de nascimento, né? Que aqui nos bastidores a gente conversa, Foi, você é foi. goleiro, né? Goleiro? Né? Não, pelo amor Não, de Deus. agora De novo vamos essa lá. mentira. Chegamos no assunto. De novo essa mentira. Chegamos no melhor assunto. Vamos lá. Você acha o quê da minha posição? Rapaz, estatura não tem, né? Vamos ser sinceros. Vamos ver sinceros. Olha que ele entende, viu? Leva os cabos pros times aqui, foi ele, viu? Mas às vezes você compensa com outra coisa, né? Uma agilidade, alguma coisa do tipo. Largura pra tampar o gol. Ele falou aqui, já começou, não foi, produção? Ele já tava ali pensando, bicho, tô aqui ano e tal. Ele já tá querendo me agenciar aqui, tá vendo? O cara tá querendo me agenciar, querendo saber a idade e tudo mais. Mas se eu não soubesse o seu ano de nascimento, eu daria mais de 30, viu, amigo? Tá com a lataria sofrida, não tá? Tá com a lataria, tá mal. Temos Tá que mal, melhorar, tá vendo? tá mal de lataria. Precisa melhorar. Pra mim, mais de 30 não, né? Também, né? Mais de 30 também quer. Mas eu tô triste. Mas Tem tempo pra... isso pra melhorar, né? Ainda tá não tá no limite quase já. Que depois Hoje- de chegar nos 30 e passar Hoje é futecast da pisa que a gente tá levando aqui hoje. Rapaz. Mas aí você é um cara novo, né? brincadeira. Mas, rapaz, como é que começou seu interesse assim no futebol? E como é que você começou a ingressar? Tipo, a gente sempre precisa de alguém que abra uma porta, né? Sim, sim. Como é que foi esse seu caminho até chegar nessa primeira porta? Então, o caminho, na verdade, eu já estava um pouco incluído dentro do futebol por ter participado de base, né? Passei um tempo no ABC, passei um tempo lá no América também, fui 2 vezes para a Espanha, e aí já conhecia muitas pessoas aqui de dentro do futebol. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a estudar de fato, fazer gestão de futebol lá na CBF, me surgiu uma oportunidade lá no Globo, por já conhecer umas pessoas ligadas do Globo e tudo, e aí eu entrei como um coordenador da base lá, que a base já estava parada fazia 1 ano praticamente, então em 2019 eu entrei lá como coordenador da base e assumi toda a parte administrativa deles, né? E aí já para o campeonato 2020, para o estadual 2020 profissional, também o clube vinha de um decesso da Série C para a Série D, e aí meio que se desfez de todo o elenco, né? Quando eu cheguei lá, que terminou a temporada 2019, o Globo ainda estava na Série C. Eu cheguei para assumir a base. E aí, ao término da competição, que foi rebaixado, e aí o elenco todo do profissional foi desfeito. E aí, a partir do momento, como eu já estava com a base rodando, aí Marconi me chamou para assumir lá o profissional e ajudar nessa... Foi naquele período que a base teve maior ingresso, né, no profissional, que eu lembro dessa parte que o elenco se desfez, aí tinha muito menino, né, no Globo. Tinha algumas categorias, tinha desde sub-15, sub-17 e sub-19, né? Então, assim, aí a partir dessa base aí, que a gente começou a ter uma base, de fato, pro profissional. E aí chegou também a chegada de Renatinho, né? Renatinho Potiguar chegou como treinador, e aí a gente começou a montar a equipe, tomando como base o que a gente já tinha lá dentro. E a partir daí, a gente fez um planejamento, um plano estratégico para que em 1 ano, 2 anos, a gente pudesse já estar com esses garotos maturados e, obviamente, com as contratações de algumas peças que já vinham do profissional, que já tinham uma certa experiência para poder encaixar esses garotos. E aí, com 2 anos, a gente já pensava em fazer uma competição muito boa dentro do estadual. E foi o que aconteceu em 2021. Então já foi uma coisa já bem pensada, né? Vocês Foi bem planejado. Terem essa rodagem e tal. E jogadores assim, tipo, né, Guedes, ele já tinha uma certa rodagem, mas querendo ou não, era uma cria ali do ABC, né? Aí começaram a surgir outros jogadores ali do ABC se destacando, do Globo, perdão, se destacando. E como é que foi até vocês chegarem assim e fazer, rapaz, esse é o menino que tá pronto, esse menino aqui não tá pronto. Como é que foi essa observação? Essa observação é muito do dia a dia também, né? Assim, o que meio que favorece um pouco a ter essa liberdade de você poder colocar alguns garotos também é o limite financeiro, né? Claro. Então, quando você tem um limite financeiro muito baixo, acaba que te dá a oportunidade de engajar alguns garotos, né?
Então, a gente ali no dia a dia, no começo do estadual de 2020, sofremos pra caramba. Primeiro turno foi um primeiro turno péssimo, mas a gente sabia que na insistência e sabia do material que a gente tinha lá, dando minutagem para essa garotada, a gente conseguiria alçar voos maiores. E aí no segundo turno já foi bem melhor, entramos para um brasileiro da Série D, né? Chegamos aí até o segundo mata-mata, eliminando um clube grande aqui, que é o ABC. Então, e a gente já vinha preparando, inclusive durante todo esse ano de 2020, já vinha preparando o G2, que a gente sabia que seria o nosso G1 do ano seguinte, né? Então, esses garotos que estavam no G2, que a gente chama, que são os garotos que estavam ali, que treinavam, por vezes nem entravam em campo, mas já estava vivenciando um estadual, um brasileiro, e aí foi o que aconteceu. Os caras que foram campeão em 2021, a base toda estava praticamente formada desde 2020, né? Então eles tiveram só uma subida de degrau. Então, assim, é muito o que eu falo. É um planejamento, a gente já estava com um planejamento realmente estratégico para que em 2 anos a gente conseguisse beliscar pelo menos um turno. E aí aconteceu o turno, né? Por mais que depois a gente saiu por umas certas questões administrativas lá dentro, mas o modelo e já estava bem implantado e já estava correndo por si só. Não, o título é muito acho que todo mundo, né, sabe que muito se dá o que foi construído antes ali no Globo. No meu ponto de vista, pelo menos, eu vi o Globo assim crescer bastante, o Globo encorpar, voltar a ser aquele time assim chato mesmo com os grandes. E esse processo de trabalho com a base é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque eu gosto, sabe, de ver jogador aqui surgindo. Eu canso de dizer que o Alisson é o último jogador diferente criado aqui no Rio Grande do Norte. Mas o próximo, quem pode ser é Negueba. Claro. Que Talvez... já tá longe do futebol potiguar também. Isso, já tá. E tá bem no Mirassol. Sim, isso. Ele é um jogador que. Mas, tipo assim, ele não vai ter a identidade que talvez o Alisson tenha com o ABC. Mas pode ser o próximo aqui do estado, sabe? A despontar. E esse trabalho de base é muito interessante. Aí quando você tá no Globo ali, aí você trabalha da forma que os clubes da Série A praticamente trabalham, né? Ali naquele processo de base, talvez você dá um andamento maior. Mas aí quando você tá no Globo e depois você chega lá no América, aí teve a liberdade para você fazer o mesmo trabalho que você fazia no Globo, ou ainda já chegou assim, teve algumas... Não, até porque a gente chegou lá, eu cheguei num momento muito conturbado no América, né? Então o América vinha de um primeiro turno que precisava ganhar, acabou perdendo para o próprio Globo, e aí precisava a todo custo ganhar o segundo turno para poder ter uma competição no ano seguinte. Então, assim, estava um momento muito conturbado e as energias estavam todas voltadas para o profissional. Tanto que a base praticamente inexiste lá no América, né? Foi muito por causa dessa necessidade emergente? Muito por causa dessa necessidade. A gente precisava ter um resultado muito imediatista no profissional. Muita gente não sabe disso, né? Que muita gente cobra o América por não tá investindo na base, mas muita gente não sabe que é pela urgência do profissional, né? Exatamente, pela urgência do profissional. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer base no futebol, no América Futebol Clube. É até como você falou, pensando no lado do Globo. Por conta da questão financeira, o Globo aproveita a base, né? Se monta ali o G1, G2, que você mesmo falou. Eu acho que o América deveria, ou pode ter condições de adotar esse mesmo modelo. De ter garotos ali, fazer uma preparação, claro, mas claro, por trás de tudo isso, não é só ter o atleta, ter uma equipe também que, tipo, prepare aquele jogador, prepare aquele atleta, molde ele direitinho, para que ele esteja preparado para disputar aqui um campeonato potiguar, que querendo ou não, tá se mostrando que é uma competição importante. Porque o caso do América, como você assim chegou lá, a necessidade, né, e a pressão de ter que ganhar o turno para tipo garantir um calendário e não conseguiu ganhar e tipo ficou nessa dependência, né, do ABC ter o acesso para garantir pelo menos a Série D. Então acho que tipo, de repente poderia ter esse mesmo formato, né, Rafael? Exatamente. E a gente tava tentando já meio que mexer um pouco nessa estrutura. Tanto que a gente tem alguns garotos hoje. Tanto que no jogo passado já entrou o Guilherme, um atacante 05, né? Então, Poxa, caramba. E aí é a forma que a gente tem que trabalhar. A gente tem que botar os pezinhos no chão. Todos os clubes aqui do RN tem que botar os pezinhos no chão e saber que não é mais aquele clube de Série B e que
que acha que é grande, né? É o que eu falo sempre, tem que entender a realidade Tem que atual. entender a realidade, tem que botar os pezinhos no chão, não pode mais, não existe esse negócio de contratar cara de São Paulo que vem ganhando os rios de dinheiro, quando a gente pode trazer ou fabricar aqui mesmo atletas muito mais jovens e que pode dar uma projeção muito maior, né? Então a gente tem que botar muito bem os pés no chão, não deixa de ser uma instituição grande, nunca vai deixar de ser uma instituição grande, mas no momento do futebol, como o futebol vive por momento, né? Tanto para você ser um jogador de seleção brasileira, porque você está num bom momento. Se você não está num bom momento, você não é convocado. Então, da mesma forma, guardando as devidas proporções, se você não está num bom momento no estadual, não está num bom momento na competição nacional, você também não é grande nesse momento. Exatamente. Né? Então, assim, é muito por esse lado que a gente tem que seguir para poder dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente. Eu acho que muito do acesso do ABC no ano passado para a Série C se deu por conta disso. O ABC entendeu sua realidade. A gente percebeu que, por exemplo, o ABC entrava numa negociação com o jogador, o ABC não entrava em leilão. Coisa que anos anteriores se entrava em leilão para tentar trazer um jogador, claro, de um calibre melhor para tentar disputar. E eu sempre falo, gente, não tem condições de um jogador da Série C vir para D. Sabe? Tipo, tipo ele descer uma série, então se ele vier, ele vai ter que ganhar um rio de dinheiro aqui para tentar vir. Entendeu? A galera tá participando ali, ó. Boa noite, Rafael. Um abraço para todos aí, o José Luiz. Meu amigozinho, pô. Olha, eu tava dizendo pra ele que ia mandar um abraço, que eu disse, rapaz, eu passei o final de semana todinho bebendo cozinho, comendo cozinho. Cozinho, pô, cara, pô. Abraçãozinho, meu amigo. Tudo de bom pra você, viu? Gosto demais. Mas é como eu tava falando, a ABC entendeu a sua realidade e trouxe jogadores dentro da situação financeira do clube. Né? Por exemplo, contratou bem. Rapaz, não acredito não que já chegou. Já chegou. Rapaz, já chegou. Não, pode começar. Você não é jogador. Não venha com seus dramas, não. Eu vou até mostrar pra câmera. Alô, Narabes. Rapaz, eu perdi até meu raciocínio, Narabes. Olha só. Abração, Wesley. Que recepção aqui, hein, Júnior? A Narabes é sensacional. Vamos fazer aqui o print pra galera postar, vai. Rapaz, esse aqui é o melhor. Primeira, viu? Mas é como eu tava bem... Ih, até esqueci o que eu tava falando. Mas é a situação do ABC. Entendeu sua realidade, trouxe os jogadores ali dentro de uma realidade financeira acessível para o clube, moldou um elenco que se fechou muito bem, trouxe o Alan Dias, o Negueba, peças fundamentais que ajudaram muito nisso daí. E é essa questão, bicho. Entendam a realidade. A gente percebe que tipo, o América nos últimos anos sempre chega num momento crucial, mas não consegue. Eu acho que nesse ano o América já estava com essa visão, né? Você que ajudou a fazer a composição, o América já estava com essa ideia, né? De ter um teto ali e de trazer jogadores compatíveis com esse teto, não é isso, Rafael? Sim. Já tinha dado uma mudada grande, né? Desde o momento que a gente chegou lá, a ponto de fazer um limpa. A partir do momento que eu cheguei em 2020, já para o brasileiro, a gente já estava com um orçamento muito estourado, né? Então, assim, a gente precisou dar uma reorganizada, porque senão a gente não conseguia chegar nem no final da competição, para pagar em dia. Isso é muito importante para que se consiga alcançar os objetivos lá no final. Claro. Né? Não adianta você ter um atleta insatisfeito, um funcionário insatisfeito. Então, a gente precisou dar essa limpa lá para conseguir honrar com tudo que a gente tinha de compromisso. Então, assim, aí esse ano não, esse ano já foi um pouco mais tranquilo porque a gente pegou do zero, né? Então pegamos do zero, então montamos da forma que foi nos postos. Então, assim, você tem um orçamento de tanto, então vamos fazer na base desse orçamento. Sem poder fugir disso para não comprometer as nossas obrigações. E dá para montar, não? Um time competitivo. Dá para montar. A gente vê aí que o América, nesses últimos jogos, vale frisar que o América tá invicto esse ano contra o ABC. Sim. O ABC é um time montado para a Série C e o América é um time montado para a Série D. Dá para montar um time competitivo, né, Rafael? Sem dúvida. Tem muita opção. A grande questão de montagem de elenco, eu digo sempre que a parte mais difícil do futebol, você montar uma equipe. Muito difícil. Porque não basta você conhecer da parte técnica do atleta, né? Você só assistir jogo, ver o cara ali em campo, ver a qualidade dele em campo é uma coisa. Mas aí você vai para os bastidores, para o extracampo,
É tudo um processo, É né? todo um processo. Para você ter o grupo em mãos, você precisa saber de cada característica de cada atleta, né? Seja ele dentro de campo, fora de campo, Imagina a pessoal, dor de cabeça família. desse homem aí. A dor de cabeça é grande. Ei, eu fico dizendo assim, eu digo, brinco com o Gustavo Cartaz, tu também. Vocês que trabalham nessa parte executiva, fica jogando Master Liga, né, velho? Você fica assim, você fica ali, rapaz, eu vou contratar esse cara, mas ele tem que vir por um preço X, tem que receber um valor X, a família dele tem que vir querer ir morar em Natal, Sim. ele não pode ser um cara baladeiro e ele não pode ter problema com ninguém no grupo. Rapaz, é mais ou menos isso, né, dor de cabeça? É mais ou menos isso. Eu fico- E a grande questão nisso tudo, o ponto-chave é você ser um bom gestor de pessoas. Isso, eu ia falar justamente isso Você tem agora. que ter Luizinho um bom Lopes. gestor de pessoas. Luizinho Lopes Não, as bateu coisas não- muito nisso aqui. Ele disse que a gestão de pessoas é acima de qualquer outro ponto na parte do futebol. Sim. Porque não adianta você só ser um treinador, né? Você só treinar, você só fazer as contratações. Você tem que saber gerir, né? Tem que estar ali com o cara tem que estar com você. Você tinha muito jogador próximo a você, eu tenho. Tem os atletas também que já vieram do Globo, né? Então, Esses aí já são os mais apegados, são né? mais apegados, assim, pelo tempo de trabalho, né? Que a gente tava mais junto, então. Mas tinha outros, a grande maioria do elenco, um elenco super tranquilo. A gente não teve problema desde o ano passado. Nenhum problema extracampo. Então, muito pela montagem, né? Então, é tudo que eu digo. Qualidade técnica extracampo. Isso é Se sensacional. você trouxer isso daqui para você, você consegue ter um elenco tranquilo, você não vai ter muita dor de cabeça. Eu fico As dores de cabeça são outras. Pode ser resultado, pode ser torcida, mas ali dentro do ambiente não tem problema.